Boa tarde, pessoal. Nós vamos continuar nossas atividades aqui para essas 2 semanas, começando com o conteúdo de geometria, teorema de Tales. Depois a gente vai avançar para teorema de Pitágoras, que são 2 teoremas bem importantes para a gente aprender. Então, o teorema de Tales, ele nasceu na Grécia com Tales de Mileto. E Tales de Mileto, ele era um matemático muito influente na época. Ele era uma pessoa assim que estava perto de reis e comandantes. Então ele era uma pessoa muito influente. Ele desenvolveu muita coisa em geometria, mas o assunto mais importante que ele desenvolveu foi esse teorema, tá? Ao se deparar com o problema de um faraó que queria saber a altura de sua pirâmide e não sabia como. Então ele, muito inteligente, foi lá e ele não sabia. Eu vou desenhar uma pirâmide aqui mais ou menos. E ele não sabia como descobrir a altura dessa pirâmide. A única maneira era enfiar uma barra aqui no meio, medir até onde, não se saberia como, para descobrir a altura. Então não tinha como. O que ele fez? Ele, muito esperto, observou que o Sol ele cria sombra nos objetos e viu que a pirâmide tinha uma sombra, certo? De um comprimento X. Visto isso, ele pegou seu cajado, enfiou no chão e também mediu a sombra do que formou o cajado. Com isso, ele fez uma relação de proporção, porque o Sol ele emite raios paralelos e fez a conta. Ora, ele pegou assim a altura da pirâmide. Se eu dividir pela sombra da pirâmide, vai ser a mesma proporção se eu pegar a altura real do cajado e dividir pela sombra do cajado. Ora, se ele sabe, consegue medir a altura do cajado, consegue medir a sombra do cajado, a sombra da pirâmide ele também consegue medir aqui, ó. Pega uma fita métrica aqui e mede. Agora só vai faltar a altura da pirâmide, certo? No próximo vídeo eu vou dar um exemplo aqui da nossa continha que a gente tem que fazer.